Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, igreja? Amém. Estamos alegres, felizes. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Irmãos, eu peço para que vocês abram as vossas Bíblias. Livro de Salmos, número 133. Livro de Salmos, número 133. Muito conhecido. É salmo didático ou salmo de degraus. Por quê? Quando o povo ia para Jerusalém, o salmo de Romash, eles iam cantando esse louvor até chegar em Jerusalém no templo. Salmo 133, muito conhecido, diz bem assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, meus queridos? Amém. Podeis assentar. Essa semana eu estava estudando a palavra de Deus e estava estudando sobre sacerdotes, né? E fui estudando sobre as vestes, fui lendo e pesquisando, pedindo a graça do Senhor, até que quando apareceu uma referência no Salmo 133, e fala do primeiro sumo sacerdote ordenado por Deus. Claro que existe outro sumo sacerdote chamado Melquisedeque, mas nós não vamos falar dele, mas vamos falar de Arão. Mas o interessante, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, diz bem assim, né? É um salmo de fraternidade, de amor ágape, né? Diz bem assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem o quê? Em união. Em comunhão. Primeira coisa que Deus quer para mim e para você como igreja é que nós possamos viver em unidade, em comunhão mesmo, né? Ser filhos de Deus e ter comunhão com os irmãos. A Bíblia diz lá em Mateus 12:50: aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã ou minha mãe. Está escrito bem assim. Então aquele que faz a vontade de Deus, aquele que teve um novo nascimento, faz parte da família de Deus. E sendo parte da família de Deus, tem que ter união, comunhão com o próximo. E o salmista, ele escreve isso. Por que Davi começou a escrever e falar desse jeito? Porque o judeu, ele tinha muito elo forte familiar. E principalmente com o patriarca. Os filhos casavam e não saíam de casa. Ficavam morando perto. E quando tinha uma festa, tinha um grande momento de alegria, aparecia toda aquela parentela e eles se alegravam. Esse é o desejo que ele tem para a igreja. A mesma alegria de estar em família, estar junto com o pai, com a mãe, com os irmãos, é o desejo do salmista. E a igreja, elas também tem que estar em união, em comunhão. A palavra de Deus diz que a igreja primitiva, se você ler Atos do Apóstolo, capítulo 2, verso 42 até o 47, diz bem assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nos partir dos pães. A igreja primitiva, ela cresceu, floresceu, foi abençoada, porque ela vivia em união, tinha tudo em comum. Essa é a palavra que o escritor Lucas diz lá em Atos 2 até o 47. Irmãos, eu e você, como igreja, como irmão, como filho, nós devemos ter tudo em comum. A mesma oração, o mesmo sentimento de louvar ao Senhor, de buscar a presença do Senhor. E o salmista, ele diz bem assim, que esta união, esta comunhão que a igreja deve ter, deve zelar, que os irmãos devem pedir a Deus, ela é agradável, ela é suave perante o Senhor. E ele diz bem assim no verso 2: é como óleo precioso.
quando eu vi essa parte de óleo precioso, né? Quando se faz a menção de óleo, você faz a menção de unção, e a mesma palavra também tem a tradução para gordura. E eu pesquisando a palavra de Deus, há vários tipos de unção. Há unção para um hospedeiro, quando chega na tua casa, você vai ungir ele. Há unção para quem está enfermo. Há uma unção, um óleo para quem está morto. E o próprio Cristo foi ungido e foi chamado de ungido do Senhor, Messias. A palavra Messias quer dizer ungido de Deus, e a transliteração para o grego é Cristo. Mas a unção que eu quero falar, que tem três que são especiais na Bíblia. Que lá em Êxodo capítulo 30 diz que Deus falou: olha, vocês vão fazer um óleo precioso. E esse óleo vocês vão ungir o sumo sacerdote, os filhos de Arão. Há uma unção também para os reis de Israel. Eles não eram elegidos pelo voto do povo. Era Deus que mandava o profeta ungir. E havia unção para os profetas. Deus fala para Elias: vai e unge Eliseu como teu sucessor. Essas três unções são as mais principais. Mas o que eu quero falar hoje, que é a unção preciosa. A unção que o salmista quer demonstrar, essa figura de linguagem. Porque salmos são poesias, né? E para confirmar essa mensagem ele fala: é como um óleo precioso. Ele está falando a unção sacerdotal. Se você em casa depois quiser estudar Êxodo capítulo 28, 29 e 30, fala sobre todo esse processo de unção, preparação do óleo. Mas essa unção preciosa que o salmista diz, ela foi preparada. E essa preparação era com mirra, algumas essências aromáticas. E quando Deus constituiu o sacerdote e o sumo sacerdote, ele tinha um processo. E esse processo era bem interessante, porque o sumo sacerdote ele ia representar o povo perante Deus. E se ele não tivesse de maneira santa, quando ele adentrasse a presença do Senhor e adentrasse no Santíssimo do Santíssimo, se ele não tivesse purificado, ele ia ser fulminado e queimado pela glória de Deus. E havia um processo. A primeira coisa que eles faziam, os sacerdotes e o sumo sacerdote, era se lavar. E lavando, ele pegava 2 novilhos, 2 cordeiros, matava, colocava o sangue no dedão das mãos e do pé e passava na orelha. Fazendo isso, ele colocava as vestes de sacerdotes e depois era ungido para entrar na presença de Deus. É essa unção que ele está dizendo. Só que o interessante é que até as vestes do sacerdote, do sumo sacerdote, ela tinha um simbolismo, né? Quem já viu um sumo sacerdote? Ele tem um peitoral com pedras, né? Tem um manto azul. Quem já viu falar da mitra? Já viu falar esse nome já? Quem é católico aqui já viu falar desse negócio aí, né? Já viram os padres? Eles usam um chapelão aqui na cabeça? Aquela coisa bem estranha, feia, que lá que é mitra, mas também é um capuz. Então o sumo sacerdote tinha que ter essa roupa. A primeira roupa que ele colocava, segundo aqui, Deuteronômio 28, 29 e 30, era o colete. E nesse colete, feito com linha de ouro, tinha os 12 nomes das tribos de Israel. E quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo do Santíssimo, ele estava representando o povo, a nação. Depois que ele colocava esse colete sacerdotal representando o povo, ele colocava um peitoral 25 por 25 e tinha 12 pedras preciosas, representando o povo também. Sabe o que eu entendo por isso? Deus, com o seu povo agora, ele vê o mesmo valor de uma joia. Vocês são preciosos para Deus. Vocês são valiosos para Deus. E nesse peitoral havia o famoso, não sei se vocês já ouviram falar do Urim e Tumim. Eram pedras que você usava para dar juízo e sentença. A Bíblia diz que quando for eleger
o outro apóstolo no lugar de Judas, eles lançaram a sorte. Então foi esse Urim e Tumim. Eram duas pedras, se elas ficassem igual, queria dizer que Deus aprovou. Se elas virassem para o outro lado, Deus não aprovou. E se caísse ao contrário, Deus não falou nada. Saul usou o Urim e o Tumim e Deus não falou nada, ao ponto que ele foi se consultar com uma necromante. Então também havia, esse peitoral havia o Urim e o Tumim, que representavam o juízo de Deus. Irmãos, o sacerdote, ele estava ali, trazendo juízo e justiça. Depois do peitoral, ele também tinha um manto azul. E esse manto azul tinha na sua orla sinos de ouro. Então, quando ele colocava essa vestimenta, fazia aquele processo de purificação, e ele andava, todo mundo sabia, olha, o sumo sacerdote vai estar na presença de Deus. Hoje, meu querido, você não tem um sino de ouro, mas você tem o Santo Espírito de Deus. Você está na presença de Deus, você não precisa de toda essa vestimenta, você só precisa ter o sangue do Cordeiro na tua vida. E ele usava toda essa vestimenta, tudo isso aí, e por último, ele tinha um turbante, que era essa mitra, que era um chapéu, e representava a culpa do povo. E ela tinha uma fita. Então imagine o sumo sacerdote fazendo todo esse ritual da purificação, fazendo todo esse processo de colocar a roupa, com esse simbolismo, porque Deus queria que essa roupa mostrasse o seu esplendor e a sua glória. Depois de tudo isso, eles pegavam esse óleo, que não era pouco, era uma quantidade bem grande, de tal maneira que quando jogava nele, ele estava sendo consagrado para aquele ofício. E aquele óleo era tão abundante que derramava sobre o seu rosto, ia pela sua barba, caía na sua roupa, até as orlas da sua veste. Aí ele estava pronto para entrar no lugar mais santíssimo e ser o mediador entre homens e Deus. Esta noite, meus queridos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós não temos esse processo. Nós não precisamos mais de sacerdote para nos representar. Mas essa unção que dá privilégio de entrar até a presença de Deus, essa unção que te dá o direito de trabalhar com as coisas santas, essa unção que quando você anda, um sino de ouro é tocado e todo mundo vê o esplendor da glória de Deus, essa unção que é derramada na tua vida de uma maneira abundantemente, vai chegar na tua e na minha vida. Quem quer ser servo de Deus? Quem quer ser usado por Deus? Quem quer receber as bênçãos dos céus? Quem quer chegar no Santíssimo assim, falar, orar ao Senhor, o Senhor responder na mesma hora? Isso era papel só do sumo sacerdote. Mas Davi aqui estava dizendo que isso também podia acontecer com qualquer um. Mas o segredo, sabe qual que é, irmãos? Para Deus me abençoar. Vou fazer uma pergunta aqui, bem simples. Quem quer ser abençoado aqui? Amém. Eu quero ser abençoado em muitas áreas. Mas esta noite Deus fala comigo e com você sobre o nosso relacionamento como igreja, a nossa comunhão com os demais. O salmista aqui ele dá referência à parentela. Com a própria parentela tem que ter comunhão. Se eu não tenho essa comunhão, eu não recebo esse óleo precioso, que é o Espírito Santo em nossa vida. Não deixem triste o Espírito Santo. Davi pecou contra o Senhor, ele falou, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Meus queridos e meus amados, uma igreja sem a presença do Senhor é uma noiva sem marido. Não adianta nada. Deus esta noite fala comigo e com você, que o nosso amor, que a nossa comunhão não seja de palavras, que a nossa comunhão não seja de um sorriso amarelo,
Que a nossa comunhão não seja uma máscara como essa que nós estamos usando, mas uma comunhão verdadeira, que produz esse óleo precioso na tua vida. Eu preciso mais de Deus, meus queridos. Eu preciso sentir a presença de Deus. Muitas vezes eu me questiono e falo e penso, porque muitas pessoas oraram a Deus, pediram a Deus, e avivamentos aconteceram, milagres aconteceram, histórias foram mudadas, famílias transformadas. E por que não acontece na minha casa e na minha família? Irmãos, nós precisamos estar unidos em um só pensamento, em um só clamor, em uma só voz. Vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus falou: uma casa dividida fica de pé? Um reino dividido fica de pé? E uma igreja dividida fica de pé? Não. Estou falando só para a nossa igreja. Isso vale para outras igrejas, para outros lugares e para famílias. Ó, quão bom e quão suave é. E a Bíblia diz que esse óleo precioso desce até as vestes. A Bíblia nos diz que Cristo Jesus, em Hebreus, quando você lê Hebreu, você vai ver a superioridade de Cristo. Ele é maior que os anjos, maior do que Moisés e maior que o sacerdote de Arão, porque ele não vem da linhagem de Arão, mas de Melquisedeque. E Jesus é o sumo sacerdote. E a Bíblia nos diz que uma mulher tocou nas orlas da sua veste. O que aconteceu? Saiu virtude, poder, dínamos. Mas aquela mulher ela não só foi curada, ela foi salva. Jesus fala assim: vai em paz, a tua fé. O milagre aí não foi da cura, foi da salvação. Amém. Meu querido e meu amado, o sumo sacerdote está aqui esta noite. Ele está dizendo para mim e para você que nós devemos ter essa unção. Nós devemos andar com essas vestes que tem esse simbolismo. Nós devemos andar preparados, que a nossa culpa foi tirada, a nossa culpa foi remida. Cristo Jesus, ele fez diferente de Arão. Ele se ofereceu como o Cordeiro de Deus. Quando João Batista vê Cristo Jesus e o Espírito Santo fala ao seu coração, ele fala aí: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdote tem que passar o sangue no dedo e na orelha. Ele derramou o seu próprio sangue e se fez santo para que você também seja santo, meu querido. Esta noite o sumo sacerdote está aqui dizendo: o ungido de Deus, para nós termos amor com o próximo, amor com aqueles que precisam. Essa semana, eu e minha esposa fomos pregar numa igreja, né? E eu fiquei feliz que foi a família toda, né? Fomos cantar a família toda. E a mensagem que Deus colocou no nosso coração foi: ainda que eu falasse a língua dos homens do céu e não tivesse amor, nada adiantaria. O amor tudo suporta, o amor tudo espera. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Irmãos, para uma igreja, nós estamos fazendo o quê? Um ano, né, irmãos? Estamos gratos por isso. Mas para que uma igreja venha se solidificar, ela precisa ter união. A união começa primeiramente com a diretoria. Se o sacerdote não for unido, não vai dar certo. Depois vai para os membros. Isso reflete na família de cada um. E é tão importante esse salmo que diz bem assim, ó. Depois que ele fala sobre esse processo do óleo precioso, dessa unção que te capacita a estar na presença de Deus, essa unção que só o sumo sacerdote podia ter, mas quem vive em união tem essa unção. Ele diz bem assim: isso é como o orvalho de Hermon, um monte santo, que foi conquistado por Senhor. E a Bíblia diz que quando tinha seca em Israel, e não havia um período de chuva, não tinha nem a chuva serôdia, nem temporânea, a chuva precoce, a chuva tardia, não tinha época nenhuma de chuva, não havia como crescer, não havia como a terra ficar germinada, fértil. A Bíblia diz que às margens do monte Hermon vinha um orvalho no tempo de seca e deixava a terra toda molhada.
Aonde havia ali uma planta, ela florescia e crescia, e dava o fruto na estação própria. E ali o Senhor abençoava uma terra num tempo de escassez, num tempo que não era para produzir, num tempo que não era para dar fruto. Irmão, quem quer dar fruto aqui, irmãos? Glória a Deus. Não foi falado que o ano foi atípico, o ano foi um ano diferente. A irmã não falou que aprendeu muito com a Covid. Foram 2, irmão. Eu também aprendi muito. Aprendi a ser humilde, a falar menos e ouvir mais. Mas imagine você ser abençoado quando muitos não são abençoados. Imagine a tua terra florescer em época de escassez. Irmãos, tem muita terra seca aí porque não está recebendo o orvalho da palavra. Tem muito coração que não liberou perdão porque não recebeu a palavra que limpa e que santifica. Mas o Senhor quer abençoar a tua terra, Deus quer abençoar teu coração, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar o teu trabalho, Deus quer abençoar a tua história, Deus quer abençoar esse ministério, Deus quer abençoar poderosamente você e a sua casa. Mas para que essa fertilidade venha na tua vida, venha no teu coração, venha naqueles que estão ao redor, porque assim, quando eu recebo uma bênção, sabe o que acontece, irmão velho? A minha mulher é abençoada, os meus filhos são abençoados, quem está do meu lado é abençoado. Deus quer abençoar você, o teu vizinho, Deus quer dar aquela bênção que enriquece, que não dá dores. Sabe o que eu achei interessante? O pastor falou assim, tem muita coisa boa que acontece, mas não é de... Eu ouvi isso. E tem muita coisa ruim que te acontece que não é do diabo, é que a gente planta. Olha, Deus quer florescer a tua vida. Deus quer florescer teu coração. Num tempo onde a palavra é rara, num tempo que a gente vê uma apostasia. Essa apostasia está generalizada em tudo que é lugar. Eu falei domingo passado, aqui em Matinhos fechou umas 3, 4 igrejas, e uma igreja pequena está de pé, não porque ela é boa, mas porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, tem dado força para levantar as nossas mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, porque Ele é rico em misericórdia, Ele quer abençoar o seu povo, Ele quer dar vitória. Deus não está feliz com a tua tristeza, Deus não está feliz com a tua luta, de jeito maneira, porque Ele é o sumo sacerdote que compadece das suas dores, porque Ele foi carne. E se veja que interessante, numa terra que não é para produzir, vai produzir. Aí ele diz bem assim, porque lá é gelado, no pico do monte, o que acontece? Né? O ar, ficou mais pesado, desce. E aquele frescor, imagine uma planta no deserto, no calor. Meus irmãos, se nós vivemos em paz uns com os outros, vai vir um refrigério do Espírito Santo em nosso coração, e nós vamos conseguir dormir tranquilo, levantar sem ar, sem raiva, nós vamos conseguir ser diferente, tratar diferente, porque nós temos a presença de Deus, nós somos sal e luz é diferente. Sal tempera, luz vai como que a palavra? Dissipar as trevas. Aí diz bem assim, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Os montes de Sião, quer dizer, fortaleza. Os montes de Jerusalém, né? Aí diz bem assim, porque ali, quem que ordena a bênção? É o pastor, é pregador, quem que é? É o apóstolo, quem que ordena a bênção, irmãos? O Senhor. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. E a vida para sempre. O Senhor falou aqui, o homem faz os seus planos, mas o desígnio, a vontade vem do Senhor. Não sei se foi bem assim, se eu troquei, mas é assim, né? Provérbios 9 alguma coisa, né? 16, 9. É o Senhor que abençoa a nossa vida. Mas para o Senhor te abençoar e ordenar vida,
e vida com abundância. Vida com abundância, irmão, entendemos que não é prosperidade terrena. Vida com abundância é você passar na angústia, passar na escassez, mas você tem entendimento que Deus te guarda, Deus te sustenta. Eu vi um pastor, ele deu um testemunho bem assim. Durante um tempo de ministério, ele tinha um carro velho. E passou um tempo, os irmãos da igreja que viviam em união, ajuntaram e compraram um carro bom. Um carro quase que novo, pastor. Quase que novo. Falou, pastor, nós vamos te dar um carro para você. Só que está escrito no carro, Deus é fiel. E é para o pastor deixar esse anúncio para mostrar a grandeza de Deus. Daí o pastor falou, eu não quero esse carro não. Porque Deus sempre foi fiel comigo. No pouco, no muito, na doença, na tristeza, na alegria, na angústia. Foi o mesmo Deus que me sustentou. Irmãos, Deus quer ordenar a bênção para vocês. Deus quer dar aquela bênção recalcada, sacudida e transbordante. E essa bênção, irmãos, bênção não é só para agora, é para sempre. Se coloque de pé, meus queridos. Tinha um irmão, ainda ele existe ainda, o nome dele é Lismael, ele não é nem irmão, ele é tio e pastor, mas ele cantava o hininho sempre, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em união. É como óleo, um óleo precioso que desce sobre a barca. Irmãos, igreja de Cristo Jesus, essa igreja aqui não é do Missão para o Mundo. Quem comprou vocês com um preço muito caro, que não foi de ouro, não foi com coisas corruptíveis, corruptíveis. Glória a Deus, amém. Foi Jesus. É o sangue dele que comprou a igreja. E nesta noite Jesus fala primeiramente com aquele que fala. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Irmão, em vez de quando esses tempos passados eu estava virando um cuteleiro. Estava fazendo faca, afiando, forjando. Em vez de quando eu afio as minhas facas lá em casa. E minha esposa vai pegar a faca e ela pensa que a faca não está afiada e ela sempre corta a mão. Ai, Marcelo, eu cortei meu dedo de volta, culpa tua. Essa palavra é muito mais afiada. Essa palavra fala no coração de todos aqui esta noite, principalmente no meu. Ninguém é melhor do que ninguém. O maior aqui é o Espírito Santo. É Deus que fala com a sua igreja. É Deus que fala com os seus servos. E de mim o Senhor não vai requerer nada. De mim o Senhor não vai cobrar naquele último dia. Você não falou, Marcelo? Não, eu falo. E o Senhor quer de mim, de você, comunhão, amor, unidade, para que possamos crescer junto. Porque o corpo não vai querer um braço maior do que o outro defeituoso. Não vai querer uma perna maior do que a outra. Porque quando andar não vai ter a mesma agilidade e não vai conseguir fazer o que deve fazer. É um corpo, uma família. E hoje nós estamos fazendo menção do quê? Da santa ceia do Senhor, do corpo de Cristo. E vai ser falado aqui: aquele que come indignamente, come para a sua própria morte e condenação. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Quem é fraco e doente é a primeira presa. É o primeiro que o animal, o leão, o devorador vai querer caçar. Mas se nós tivermos vivido em união, com uma suavidade, uma oração
dia que nós prestamos honras para os grandes dessa terra. Mas quando a honra é para o Senhor, como Deus diz em Malaquias: se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Vocês têm me oferecido animal morto, animal coxo. Era o culto de que Malaquias fala. O povo não estava fazendo culto decentemente ao Senhor. Esta noite nós vamos orar, irmãos. Eu vou ser bem breve. Ainda tempo para ministrar a Santa Ceia do Senhor. Mas quando nós lemos esse salmo, nós vamos entender que ele é profundo. E ele nos explica, nos orienta, nos dá direção, nos mostra o caminho, mostra um preceito, uma doutrina, um ensinamento, que esse óleo precioso, essa vida abençoada em tempo de secura, como o orvalho de irmão, uma bênção que o próprio Deus vai ordenar. Esse dia eu estava falando com a minha esposa, falei: minha querida e minha amada, esse ano Deus prometeu muitas coisas na minha vida, prometeu algumas coisas ruins. Quem recebe promessa de Deus aqui? Amém. Deus prometeu um negócio ruim para mim, falou: vai acontecer assim, 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 assado. E o assim, assim, assado aconteceu, irmão. Glória a Deus. E o bom não aconteceu ainda, mas eu estou esperando no Senhor. Falou coisas boas, muitas coisas boas. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra arrepender quer dizer naham, no hebraico. E já no Novo Testamento, no grego, é metanoia, arrependimento. Arrepender. Esta noite, pregando até a ceia, esse momento que nós vamos participar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude em nossas fraquezas, em nossas debilidades. Cada um sabe onde dói o cinto, onde aperta mais o calo. Mas eu vou te fazer de volta aquela pergunta: quem quer ser abençoado aqui? Irmãos, para abrir a janela do céu, não é só dar o dízimo, não. Para abrir a janela do céu, você tem que abrir a janela do seu coração. Para que o teu lar mude primeiro o teu coração. Para que as pessoas parem de implicar com você primeiro e parem de ver o seu coração. E ver você como uma pessoa assim: o mundo está contra mim, que nada. Deus está ao teu lado, e nem levanta o mundo se levantar, Ele é contigo. Para com isso. Vamos orar? Abra suas mãos. Amado Pai, soberano Deus, em cuja presença nós nos encontramos esta noite, diante de Ti foi falado a Tua palavra, Senhor, sobre, Senhor, a unidade, a comunhão, sobre como isso é suave, como isso é honesto, puro, agradável aos Teus olhos, e que isso é como, Senhor, uma unção sacerdotal, é como um óleo precioso, que é dado somente a algumas pessoas, mas hoje é poder dado à igreja de Cristo Jesus. Mas para aqueles que deixarem o Espírito Santo entrar no coração, para que nós possamos viver em amor, em fraternidade, em comunhão, para que nós não possamos somente alcançar as coisas dessa terra, mas também o céu, a vida e a vida para sempre, com o Senhor. Não sabemos o dia da manhã, mas a morte é certa. Mas com aqueles que estão com Cristo Jesus é vida, e vida com abundância. Abençoa a tua igreja, abençoa cada filho, a cada irmão que está aqui, Senhor. Nos dá graça, nos dá paz, e nos faça compreender os teus oráculos, porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E hoje é dia de cear com o Senhor. Hoje é dia de abrir o coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso que nós pedimos, agradecemos em teu nome.